Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Agora a gente vai falar do capítulo 9 de Apocalipse, continuar falando das trombetas, das 7 trombetas. Antes da gente falar, eu quero reforçar, divulgue esse áudio, esse vídeo do YouTube. A gente também tem ele gravado no Spotify, um aplicativo de streaming de áudio. Então tem muita gente utilizando, é só procurar lá Lagoinha Castelo que você vai achar nossos áudios e vai poder compartilhar, Dá para ouvir aí, colocar no foninho, na corrida, na academia, dirigindo, dirigindo não no fone, no som, em casa, dá para ouvir aí durante o dia, amém? Além disso, eu te convido aí a estar nos nossos cultos, A gente tem culto às quartas-feiras de tarde e à noite, sexta-feira do Legacy Team, os nossos adolescentes, no sábado os nossos jovens, o Legacy, e nos domingos de manhã e à noite, os nossos cultos da família. E a escola bíblica também acontece antes desses cultos do domingo, além dos estudos bíblicos que a gente tem segunda, quarta e quinta. Amém? Então te convido aí a compartilhar isso e vamos expandir em conhecimento, vamos crescer. Capítulo 9, sobre continuação do ressoar das trombetas. Então, verso 1. E o quinto anjo soou e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra e a ele foi dada a chave do abismo. Ele abriu o abismo e dele subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder dos escorpiões à terra. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. Verso 13. E o sexto anjo soou e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a terça parte dos homens. Por meio destes 3, verso 18, por meio destes 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Verso 20. E o resto dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Lembrando que eu estou usando a Bíblia King James, versão King James, a tradução. Então, caso sua tradução seja um pouco diferente, ela não diverge tanto aí da versão tradicional que a gente utiliza geralmente, mas caso alguma divergência, tenha curiosidade, de ter a versão do King James, te sugiro, é uma versão excelente. Vamos lá. Aqui no 9, então, no capítulo 9, a gente tem continuidade das trombetas. A gente viu as 4 trombetas sendo tocadas no capítulo 8, e se a gente for perceber, essas 4 trombetas, elas feriram a terra, a natureza, não é? Elas ferem a relva, as árvores ali, a natureza mesmo, depois ferem os rios, os mares e os rios, e a gente vê ali um caos ali na natureza. Quando a gente vai para a quinta trombeta, a gente tem agora um juízo direcionado aos homens, bem direcionado aos homens, como a gente pôde ler aqui. Eu saltei alguns textos porque o capítulo é maior, mas eu te convido a ler o capítulo todo para entender, sempre a Bíblia toda e sempre, guarde isso. E aí, eu queria só reforçar dar um alerta sobre o que eu falei no capítulo 8, do seguinte: eu falei que o clamor da igreja, a intercessão da igreja,
é ela que inicia esse juízo de Deus, é ela que dá start a esse início, essa justiça de Deus e esse juízo. Mas a gente precisa entender que a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o diabo, seus anjos, seus demônios, principados e potestades. Então, eu não estou te convidando, eu falei que Deus vai ouvir o clamor da igreja, mas eu não estou te convidando a clamar por justiça visando pessoas. Então você viu uma pessoa fazendo algo errado ali, você fala, Deus vai vir com justiça sobre essa pessoa. Não, a gente não é juiz. A gente clama por justiça, mas a gente não é juiz. Juiz só tem um. Só tem um justo, e esse é Deus, e é Ele quem vai julgar a terra. A gente não julga. Então, tome cuidado para você não cometer esse pecado de olhar para a pessoa, tá com raiva de alguém, alguém te causou algum dano, alguma coisa, alguém te ofendeu de alguma maneira, você clamar por justiça visando aquela pessoa. Isso não é de Deus. Aí seu coração tá sendo levado para a ira, levado para o ódio, isso não é justiça de Deus. A gente clama por justiça nos padrões dele, ele quem faz justiça, não é a gente. A gente só clama, Deus venha com justiça, a sua justiça reine, que o Senhor venha sobre nós, tá? Mas nunca visando pessoas, nossa luta não é contra pessoas. Amém? Então vamos lá, no capítulo 9, aqui a gente vê então a quinta trombeta sendo tocada, e o que acontece? Abre-se um abismo, e aí sai uma fumaça, e dessa fumaça saem gafanhotos. Eu queria te dizer, isso aqui é simbólico, mas a gente consegue ver pela essa imagem toda aqui, né? É gafanhoto, mas ele parece escorpião, come escorpiões e tal, para ferir os homens, para atormentar os homens. A gente pode ver que isso aqui nitidamente são demônios, tá? Então há um liberar e uma autorização de Deus aqui agora para os demônios atormentarem os homens de uma forma muito forte mesmo, uma forma como a gente não viu antes, tá? Então os demônios saem aqui para atormentar mesmo os homens. A gente viu ali, né, que eles não estão autorizados a matarem esses homens nem a ferir a relva, o que é verde, mas eles vão atormentar durante 5 meses, eles vão atormentar esses homens. E aí algo que é muito precioso aqui, tá no final do verso 4, que vai falar assim, ó, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que para atormentarem, né, para ferir. Só aos homens, final do verso 4, que não têm o selo de Deus em suas testas. Lembra que a gente viu do selo de Deus lá no capítulo 7, que Deus fala, ó, não, vamos selar todos os nossos primeiro, vamos selar aqueles que são do Senhor, dos santos, vamos selar os santos, que eu falei com vocês, olha, não se preocupe com a marca da besta, se preocupe em ser selado pelo Senhor. Então, às vezes, a igreja fica nessa coisa assim, a gente vai passar por tribulação, será que eu vou ser perseguido? Meu irmão, se você for selado por Deus, a gente não precisa ter essa preocupação. Nossa preocupação é fazer parte da igreja do Senhor, ser selado por Ele. Porque se a gente for selado por Ele, a gente vai ser guardado por Ele. Lembra lá no Egito, quando Deus vinha com as 10 pragas, meu querido, nenhuma das pragas afetava lá o vilarejo do povo de Deus. Nenhuma das pragas afetava o povo de Deus, inclusive a que matou os primogênitos, a última praga, ela não afetou o povo de Deus. E é a mesma coisa aqui. Não interessa se é tribulação ou não. Eu creio que vou passar pela tribulação. Querido, então você vai ser selado. Eu creio que não vai ter tribulação, tá? Mas você é selado pelo Senhor. Essa é a nossa preocupação. Porque aí a gente vai ser guardado por Ele. Amém? E aí a gente tem então a sexta trombeta, a partir do verso 13, o ressoar da sexta trombeta, no verso 13, então ele vai falar assim, ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Mais uma vez, no mesmo lugar onde tem o incenso com as orações dos santos, é que a sexta trombeta é ressoada, é dali que sai uma voz. Então a ordenança vem de Deus. A ordenança vem dele, baseado em quê? Nessas orações, porque ele ouviu o clamor do seu povo. Mais uma vez, a intercessão, é a igreja que se levanta em intercessão. Meu querido, te convido a gente orar. Vamos orar, vamos interceder pela volta, clamar pela volta de Jesus. Amém? E aí ele vai falar no 14, né? Dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. O que isso significa? O rio Eufrates
das interpretações é que esse rio Eufrates, ele limita, né, dá limite a Israel ali, ao norte. E aí, após o rio Eufrates, a gente tem os gentios, Babilônia e outras terras dos gentios. Então, o que a gente pode entender, alguns teólogos vão entender aqui, é que esse liberar aqui desse exército que a gente vai ver aqui, que são de 200 milhões, que é um número figurativo também para mostrar que são muitos, muitos e muitos, infinitos, infinidade de pessoas e de guerreiros ali nesse exército, é que Deus vai liberar uma guerra que vai vir dos próprios gentios. Então eles vão se matar. Sabe, esse exército aqui agora, a gente não vê muito a questão do demônio, a gente vê muito, claro que uma atuação demoníaca muito forte, lógico, mas a gente vê que são exércitos vindo dos gentios e se matando. Então uma guerra como a gente nunca viu, lembra que eu falei antes, né? Ah, não, rumores de guerras, quando ouvides de guerras e rumores de guerras, ainda não é o fim, mas aqui agora não é rumor, agora é guerra. Agora é morte. Pensa comigo, terça parte da terra sendo morta, terça parte dos homens sendo mortos. A gente tem hoje 7 bilhões de pessoas, mais ou menos. Imagina a terça parte disso. Mais de 2 bilhões de pessoas sendo mortas. Então pensa numa guerra como a gente nunca viu. Vai além da Segunda Guerra Mundial, meu querido. É como a gente nunca viu. Então pensa aí. Né? Usa a mente para tentar imaginar algo desse jeito, né? Lembra que quando começam a tocar as 7 trombetas, há um silêncio no céu, porque assim eles percebem que agora vai ser algo como nunca teve antes. No verso 15 a gente tem mais um ponto interessante, que vai falar assim, olha, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e o dia e o mês e o ano para matar a terça parte dos homens. Olha só, é o controle de Deus de novo, como a gente já viu. Deus está no controle, é Ele. Ele sabe exatamente a hora, o dia, o mês e o ano. É muito determinado. Deus sabe a hora que ele vai vir. Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de tudo, meu querido. É tudo controlado por Deus. Ele não sai do controle. Por mais que você pense, saiu. Não, agora já era. Agora Deus perdeu o controle. Não perdeu. Ele sabe de tudo e ele está conduzindo todas as coisas para o fim. Ele está conduzindo tudo para a glória dele lá no fim. Ele vai ser glorificado lá na frente. Amém? E aí, mais um ponto para a gente finalizar é que o triste disso tudo, mas que o texto vai mostrar, é porque às vezes a gente vê isso aqui e fala, não, Deus matou a terça parte dos homens. Nossa, que Deus mau. Que Deus é esse? Mas aí o verso 20 e o verso 21 vai mostrar pra gente a maldade, a capacidade da maldade humana. Porque ele vai falar que mesmo em meio a isso tudo, querido, mesmo em meio a esse juízo de Deus vindo sobre a terra, vai falar, e o resto dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras. Eles não se arrependeram de matar, de roubar das suas feitiçarias, de adorar demônios, de adorar outros ídolos. Eles não se arrependeram, mesmo vendo tudo isso, mesmo contemplando toda essa soberania de Deus, esse poder de Deus, nem assim eles se arrependeram. Então mostra pra gente uma maldade terrível do homem. Como o coração do homem é mau. Como o coração do homem sem o Senhor é mau. E aí que está a nossa, o que eu volto lá no início do capítulo 9, né, quando eu falei aqui da nossa preocupação estar selado em fazer parte dessa igreja do Senhor, querido. Porque se a gente bobear, se a gente der uma bobeira e a gente sair debaixo dessa guarda do Senhor, dessa poderosa mão do Senhor, o nosso coração é mau. A salvação por si só, ela não é possível. Sabe, o nosso coração é muito mau. Você vai olhar aqui para isso aqui, você fala, não, mas eu não sou capaz disso. Não, querido, você sem o Senhor é isso aqui. Eu e você sem o Senhor, sem a graça, sem a misericórdia e o amor do Senhor, nós somos essa natureza, nós temos essa natureza mal aqui que a gente vê no verso 20 e 21.
Sem o Senhor, sem o Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nós não somos capazes de nos arrependermos, de voltarmos para o Senhor e reconhecer que nós precisamos dele. De nós mesmos, isso é impossível. Então, guarda o seu coração, né? Deseje ser selado pelo Senhor, ser guardado pelo Senhor em todo o tempo. E não se preocupe, Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe e até amanhã.